Gente, não faz muito tempo eu comecei a estudar um pouco de tarô. Eu comprei alguns livros para estudar sobre e eu vou mostrar aqui um pouquinho eles para vocês. Eu gosto de tudo que organiza um tipo de estrutura, sabe, para refletir ou pensar sobre a vida. E no caso, o tarô, ele tem uma jornadinha, sabe? Tipo, cada carta é um passo, tipo, uma etapa de uma mesma história. Então, eu gosto de coisas que têm um pouco dessa organização dessas coisas. Não são só, tipo, várias cartas com significados aleatórios, sabe? Existem conceitos e agrupamentos que criam uma coisa maior. E eu acho muito legal esses sistemas que organizam as coisas assim. Eu acho legal para pensar um pouco sobre a vida, então eu gosto do exercício. O primeiro livro que eu vou mostrar para vocês é esse aqui, a Bíblia do Tarô. Ele é bem simplificado, ele é como um manual, um guia, de uma certa forma. Eu achei que ele é o que funciona melhor como um manual dos que eu comprei, no caso. No sentido mais simplificado, sumarizado, para consultar rapidamente, para tirar dúvida, ou então para ter uma coisa meio completa, mas ao mesmo tempo genérica, geral, assim, sabe? Ele não esmiuça as cartas, mas ele traz um texto descritivo para cada uma delas. E ele fala um pouco sobre o conjunto, né, de significados, simbolismos que estão ali. Ele é um livro muito estético, muito bonito, sabe? Ele tem sempre essas figurinhas aqui nos cantos e traz, né, aqui a representação. Ele também traz algumas informações sobre como escolher o tarô, então ele traz, além da descrição das cartas, ele vai um pouco mais além e fala um pouco sobre maneiras de fazer tiragem, então esses detalhes mais técnicos ele agrega também em relação a pessoas que praticam e tudo mais, e eu acho legal. Então ele fala um pouco também sobre, inclusive, a mistura do tarô com algumas outras maneiras de organização, como astrologia e tudo mais. Eu acho um livro interessante, eu acho um bom guia, nesse sentido, uma coisa sumarizada que ajuda a consultar, a ver o que está sendo tratado ali. Esse aqui eu acho que foi o que eu achei mais legal para aprender, começar a ter contato com. No caso, foi o que eu escolhi, inclusive, para começar a aprender. Foi o primeiro que eu li. E ele faz uma relação entre o tarô e os mitos gregos. Eu gosto muito das histórias gregas e ele faz esse entrelace. Ele vai atribuindo, né, a cada carta um personagem da mitologia e vai atribuindo as cartas que tem. No caso, existem o que a gente chama de, acho que é arcanos, né? Arcanos maiores e arcanos menores. E os arcanos menores, eles são representados aqui por mitos, então cada carta é um momento da mesma história. E eu acho muito legal a maneira como isso aqui foi resumido, foi sintetizado, a maneira como são feitas as explicações, eu acho que dá para entender muito bem conceitualmente. E existe esse marcador, né, que fica na cabeça a história e o que está sendo comunicado ali em dado momento. Então acho que é um livro muito bom para entender os conceitos, porque ele funciona bem através de várias analogias. Aí eu li um pouco desse daqui também, que fala sobre, que traça uma relação, né, entre o tarô e a psicologia, no caso sobre especificamente a psicologia analítica, né, de Jung. E eu gostei bastante desse, principalmente por causa do repertório cultural que tem aqui. Então ele passa por várias questões históricas e tem muitas ilustrações que são muito bonitas. Ele é recheado de obras de arte, então ele tem um comentário muito legal, muito denso, né, a respeito de cultura. Então ele fala um pouco sobre a origem do tarô, fala um tanto sobre cada uma das cartas também. E eu gosto bastante desse aspecto dele de trazer essas figuras, de trazer esse repertório cultural. Foi o que eu mais gostei nesse livro. Eu achei ele muito bom por causa disso. E por último, eu também adquiri esse aqui, que é o Caminho do Tarô. E ele é o mais extenso que tem. Ele detalha bastante as cartas. No caso, ele tenta criar um padrão, né? Ele tem uma certa estruturação em relação à descrição das cartas. Então, ele olha para certos aspectos, ele vai repetindo ao longo da passagem das cartas e ele comenta sobre a interpretação de certas cartas juntas, né? A combinação delas, como que aquela leitura poderia ser feita. Eu acho que ele é o mais extenso, é o mais realmente, ele é o mais pesado que tem, né? Ele é com certeza o mais detalhado, ele fala muito sobre o tarô de Marsella, então ele pega detalhes como forma, como cor, ele cai nesse lugar um pouco mais simbólico, um pouco mais abstrato. Eu achei interessante porque ele carrega uma carga subjetiva também, né? Ele remete às experiências que o próprio autor do livro teve em relação ao tarô. Inclusive, eu acho que esse livro é uma organização, na verdade, de um conteúdo que ele deu em algumas palestras.
Eu achei interessante por causa disso. Ele é bastante rico nessa parte de detalhes e tudo, e eu acho interessante também. Ele demanda um pouco mais de tempo, né? Uma leitura um pouco mais longa, mas também achei um livro bom, legal para aprender um pouco mais sobre. Aqui em casa eu ainda tenho esse tarô aqui, que é o tarô de Marsella, e ele vem o tarô, né, as cartas, e ele também vem com um livro que seria o Tarô de Marsella, né, escrito por Carlos Godo. E ele tem. Ele acaba sendo um pouco parecido. Tipo, agora eu acabo lembrando um pouco da Bíblia do Tarô. Aliás, da Bíblia do Tarô? Não. Da Bíblia do Tarô. Que tem essa estrutura mais de descrever cada uma das cartas e tudo mais. A diferença desse é que esse tem palavras-chave também, então ele tem essa estrutura simplificada. Ele também é feito como manual para consulta, né? As cartas são um pouco grandinhas, tipo, são mais ou menos aqui, tipo, esse é o tamanho, né, comparando com a minha mão. Mas eu gostei também, eu queria, na verdade, no caso, ter o tarô original, né? Um tarô de Marcella específico. Principalmente quando eu comecei a ler a Bíblia do Tarô, que foca nesse tarô em específico. Então eu queria ter esse, que é o original. Mas eu tenho também outras versões do tarô, eu tenho aquele do tarô mitológico e ainda tem um terceiro, que é um tarô Art Gold Nouveau, alguma coisa assim, que eu achei muito bonito quando eu vi. Eu falei, nossa, esse tarô é muito bonito. Eu acho que eu comprei ele, inclusive, antes de aprender a jogar, porque eu tinha achado as cartas muito, muito bonitas. E eu queria ter aquele que é tarô específico. Foi o tarô que eu meio que escolhi para ser o meu tarô. Porque eu achei ele muito bonito. Ele tem um efeito nas cartas de luz que eu acho muito legal. E no caso, ele não espelha a estrutura do tarô de Marselha, porque o tarô de Marselha, ele acaba tendo figuras que acabam se repetindo para demonstrar espada ou copas e tudo mais. Não tem uma cena em específico. Agora o tarô de Rider-Waite, que eu acho que é algo mais ou menos assim, ele tem as figuras. Então esse tarô é inspirado nesse que tem as figuras para todas as cartas. E eu acho que são figuras muito legais, tipo, são interessantes de você olhar e tudo mais e ver quais são os detalhes para tentar tirar uma interpretação daquilo. Essa aqui é a caixinha dele, eu acho que já dá pra ver um pouco de como ela é brilhante, né? Ela tem um pouco do efeito. E as cartas são realmente muito, muito, muito bonitas. Ele vem com um manualzinho, que eu acho que tá em vários idiomas, né? Como é de costume. E esse manualzinho é bem básico, né? Bem curtinho, então não é bom pra você aprender sobre. Mas é bom pra ter uma consulta rápida. E as cartas são assim, você tá vendo? Pronto, meninas, foquei aqui. Pronto, meninas, foquei, muito blogueirinho, tá vendo? É assim a carta, dá pra ver bem os detalhes agora. Ó, bonita, né? Bem bonita, gostei bastante da arte, ficou muito legal. Além desses, tem um terceiro tarô aqui em casa, que não é um tarô meu, é um tarô da minha mãe, que é o tarô de Osho, que também é um tarô bem legal. Ao invés das figuras, que são clássicas, né, que vêm ao longo do tempo, só são reinventadas ao longo dos tarôs, ele traz as cartas como conceitos. Ele tem o mesmo agrupamento, que no caso seria esse agrupamento de naipes, né? Que no caso, nesse baralho específico, estão agrupados por elementos. Então, existe a ideia de terra, fogo, água, ar, existe essa ideia ali esquematizada. E ele coloca conceitos, né? Então, eu acho que tem cartas tipo o mestre, ou então a meditação, ou introspecção. São sentimentos, coisas subjetivas, ou então sei lá, o esquizofrênico, tipo, situações assim, sabe, pra tentar definir. Acho que é esquizofrenia, tem uma carta chamada esquizofrenia, na verdade. Fala sobre cisões, sobre divisões, sobre interpretações da realidade, coisas assim. Então ele segue esse campo um pouco mais subjetivo, né? Ele tem essa diferença, mas também é um tarô interessante, né? E ele tem uma pegada, um estímulo ali de ser uma coisa mais terapêutica, no sentido de trazer um aconselhamento, uma mensagem, coisas assim. Que o tarô em geral já traz, mas ele tem esse lado um pouco mais divinatório, então um pouco mais terapêutico e tudo mais. Então ele tem essa característica. Eu acho um tarô bem legal também. Eu não costumo jogar tanto tarô, mas eu acho interessante pelo que eu comentei de ter essa estrutura de organização da vida. Eu acho que tudo que tem um pouco dessas estruturas se torna algo, não sei, interessante, pelo menos para refletir, para pensar sobre. Então eu gosto disso. É o que me faz ler sobre, ter interesse, achar legal e tudo mais. Então, gosto disso.